falar de novo para você que vem conosco nesse caminhar, que é conhecer os candidatos. A gente tem feito isso já há um tempinho, umas semanas, e essa é a intenção, te mostrar um lado do candidato que normalmente ele nem consegue mostrar em outros lugares, porque ou não tem tempo, ou porque de repente você não teve tempo de ver também, ou ele talvez não tenha interesse, só quer pedir seu voto, mas não quer se mostrar de fato como é. E para mostrar quem é, hoje a gente está aqui com o Agenor Santos, candidato a deputado federal pelo PTB. Agenor, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Nelson. Uma satisfação sempre poder mostrar para a nossa audiência. Tem gente que fala, mas é uma audiência pequenininha. Sim, os projetos começam pequenos. Sim. Mas mostrar ao eleitor quem é o candidato é importante para a gente. Então, de verdade, obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Nelson, ao convite do podcast para que a gente possa falar um pouco mais, na verdade, sobre esse nosso trabalho do dia a dia como apresentador ao longo dos 10 anos aí. Então, para nós é um desafio, primeiramente por estar à frente como um candidato lançado a uma vaga à Câmara Federal, exatamente porque o nosso trabalho é desafiador na televisão quando você está no dia a dia mostrando os problemas, os fatos da cidade que são corriqueiros, né, simples, e a gente tem um modo de ver que poderia ser simplesmente solucionado aquele problema, aquela reclamação da população. Os fatos que a gente já conhece sobre violência, saúde, educação, falta de saneamento, as reclamações da população. E o nosso papel como jornalista, como apresentador, foi exatamente ao longo desses anos mostrar essas necessidades e cobrar as autoridades. Agora, pelo outro ponto de vista, como um candidato, e se for assim que o povo queira, nos colocando a oportunidade de estarmos lá representando, a gente passa por um outro patamar, já para ser cobrado. Cobrado diretamente ou indiretamente pelo aquilo que você... Eu digo que eu não prometo, eu digo que eu quero trabalhar. Eu digo hoje, na minha campanha, que eu não prometo que eu vou fazer aquilo que não está ao meu alcance. Porque a gente sabe que, politicamente, você tem as esferas, né? Você tem o município, tem a Câmara Municipal, tem a Câmara Federal, tem a Assembleia Legislativa e tem o governo do Estado. Você faz parte de um conjunto de homens públicos que possam, através do teu trabalho, designar os teus projetos, as tuas propostas para os municípios do Estado. A gente vai aprofundar um pouco disso, mais nesse assunto mais tarde, mas de fato uma decisão um tanto quanto, no mínimo, corajosa, deixar de ser pedra para virar vidraça. Vidraça, né? Exatamente. Assim. E quem é essa vidraça? Quem é a gente conhece o Agenor da TV, conhece, né? Mas quem é o político? Quem é a pessoa, Agenor? Eu digo que o Agenor é aquele rapaz que, quando começou, garoto ainda, criança, já sonhava em ser um comunicador, gostava daquilo que o seu pai fazia. Meu pai era radialista, né? Meu pai já é falecido, mas o Agenor Santos, inclusive, era aquele profissional do rádio que dizia, não, meu filho tem que estudar, não vai ser radialista, não vai ser, enfim, locutor de rádio. Mas eu acabei enviesando para essa área. E quando eu comecei... Em 1999, minha primeira oportunidade no rádio, né, para fazer parte de uma programação na rádio FM, no caso, na época, Raulan, onde meu pai, inclusive, trabalhava à época, a gente se via como apenas um locutor, um sonho, um desejo. E a partir daí, a partir desses anos, de 99 para cá, a gente teve as oportunidades, que eu digo assim, as oportunidades profissionais que apareceram para mim, que eu não deixei de abraçá-las. E quando, resumidamente, eu vou falando que em 2012 a gente entra na televisão apresentando um cartão de visita da RBA, que era o Barra Pesada, eu digo o principal programa da emissora, de uma maneira desafiadora, porque eu não fazia parte do jornalismo, eu era uma pessoa desconhecida. Tinha meu trabalho no rádio, tinha meu trabalho já na televisão, mas como repórter. Mas era uma pessoa desconhecida, e você vir a um programa como esse, popular, substituir alguém que já estava lá na época há 20 anos, que outras pessoas tantas passaram por lá. Eu estou falando do Ronaldo Porto e tantas outras pessoas como a Célia Pinho, que começou por lá no Barra Pesada, para mim foi desafiador. Você apresentar um programa como o Barra Pesada. E quando você entra de cabeça num projeto como esse, que você passa, aí sim, a lidar com as situações do dia a dia, da comunidade, da população, eu aqui inúmeras vezes briguei
com governadores da época, com prefeitos da época. Quando eu digo brigar, é brigar por uma causa, reclamar e cobrar porque aquele problema não foi solucionado. Cadê a resposta? Né? Como você falou com relação à vidraça, né? Ali eu jogava pedra, eu vou me tornar uma vidraça, mas eu não vou ter um cargo, que seria de prefeito, que seria um cargo de governador. Não, seria um legislador. Eu vou somar as forças do Poder Legislativo junto à Câmara Federal para que a gente possa lutar e brigar por essa população que necessita ainda desses recursos para que a gente possa ainda melhorar o dia a dia desse cidadão, dessa cidadã na periferia, nas grandes cidades do estado do Pará, não só a capital e região metropolitana. Então esse Agenor, ele se veste como um cidadão comum de ver tantos problemas que, infelizmente, 90%, 80% não foram solucionados. Quando você fala com relação a grandes investimentos, a mudança de vida dessas pessoas, como a gente sabe hoje, Belém, ainda, infelizmente, no ranking nacional, de acordo com o Trata Brasil, né, um instituto que faz essa pesquisa e levantamento, a capital, uma das piores em investimentos com saneamento básico, e sabendo que nos últimos 10 anos, milhões de reais foram destinados à capital, à região metropolitana, no caso Belém e Ananindeua, falando por esses 2 municípios, a gente não viu muita coisa mudar. E aí a gente está nesse período agora do verão, não chove, não há alagamento, mas a gente já sabe que as consequências do ano que vem continuarão acontecendo. Falando de Belém, se chover meia horinha aí... Já era, vai para o fundo. Mas esse Agenor é um Agenor exatamente que aceita o desafio, estou ao lado da população, vim da população, nasci na periferia, né? Nasci no bairro do Souza, aqui pertinho, inclusive, aqui no Conjunto Império Amazônico, nasci e cresci ali, vi muita coisa crescer. A minha linha de raciocínio mudou quando a gente se torna um apresentador, eu não digo popular, mas de um programa popular, que você está ali no dia a dia naquela briga por melhorias, levando a notícia. Mas não é só levar a notícia pela notícia, é dar a tua opinião sobre aquilo, como é que aquilo deveria ser resolvido, como é que aquilo poderia, de fato, mudar a vida daquelas pessoas. E não só o lado da comunidade, do dia a dia que a gente vem fazendo, o trabalho do jornalismo, mas é você se identificar com aquela pessoa, com aquela necessidade. É tipo você chegar assim, olha, não quero só mostrar a notícia, bora tentar ajudar essa família, bora tentar de alguma maneira com os meus conhecimentos empresariais, amigos, para tentar conseguir com que aquela senhora possa ter aquela cadeira de rodas, que ela possa ter conquistado uma cesta básica, que a gente faz o apelo dentro do programa. E essas coisas assim do dia a dia acabam comovendo a gente. Você começa a se colocar no lugar dessas pessoas. Porque, poxa, eu vim dessa realidade, com muito trabalho e esforço, a gente vai crescendo, vai mudando de vida. Mas muita gente também que tem toda essa dedicação, esse esforço de melhorar e crescer na vida, mas não tem uma voz. Né? A gente usa o microfone, usa a televisão como uma voz daquelas pessoas que necessitam. Poxa, ele está falando aquilo que realmente eu queria falar. A gente se sente como apresentador dessa maneira. Né? Você fala, dá a sua opinião, lógico, sem ofender. Não é citar o nome do prefeito A, prefeito B, governador A, governador B. Não é isso. É que você possa, pelo menos, como um formador de opinião, cobrar. E que aquele canal é um canal da população, é uma concessão pública. As pessoas têm o direito de reclamar e a gente mostrar e cobrar, sem ofensas. E assim sempre a gente trabalhou, sem ofender, sem dizer, chamar o governador, o prefeito, citar nomes, relacioná-los a qualquer outra situação que não seja da sua esfera. Não, muito pelo contrário, é brigar pela população. Eu acho que a gente se preparou durante esses 10 anos para isso. Agora eu estou falando uma coisa, e aí a gente está num momento no Brasil, principalmente, que você tem os vários grupos tentando ascender ou já no poder. Bancada ruralista, bancada... como é que tu imagina-se, né? Imagina-se, já sendo uma pessoa da comunicação, quais as tuas bandeiras, né? E aí eu vou te perguntar, por que se tornar político nesse lugar? Estás falando de ajudar as pessoas, mas também sendo uma pessoa da comunicação, alguma luta específica pela comunicação do país, que hoje não precisa ser, para ser jornalista não precisa mais diploma, algumas coisas que a categoria também não se sente contemplada, ou na verdade são bandeiras amplas, assim, tem vários outros pontos para
busca resolver. Ajudar a resolver, na verdade. Ajudar a resolver. E quando a gente fala e levanta a bandeira, porque existem, como você falou, esferas, né? Bancada ruralista, bancada da bala, bancada evangélica, né? Cada um defendendo a sua bandeira. A gente sabe que nós temos 513 deputados federais e de várias esferas, né? Esquerda, direita, centro-esquerda. E a gente vem não exatamente para levantar uma bandeira, a gente vem pluralizar essa bandeira, né? Porque a gente, na verdade, apenas temos a nossa consciência, a nossa decisão para votar sobre qualquer situação necessária que beneficie uma população, entendeu? Quando a gente fala em ajudar, em trabalhar pela população, é continuar trabalhando e pensar que a gente pode melhorar a cidadania, que a gente possa melhorar a qualidade de vida de muitos jovens, por exemplo, que hoje a gente apenas fala de jovens, mas a gente não pensa no futuro desse jovem. A gente não pensa em qualificá-lo para o mercado de trabalho. A gente não pensa que hoje, como nós que temos entre 40 e 50 anos, a gente não pensa no nosso envelhecimento. Quais são as políticas voltadas, por exemplo, para os idosos, para o nosso envelhecimento? Entendeu? Mas quais são as políticas voltadas também para a cidadania? Como é que a gente vai conseguir construir um país, um Estado melhor se a gente não lutar pela cidadania, dando qualificação para o jovem, dando qualificação para aquelas mulheres que, infelizmente, perderam seus empregos porque ela tem uma condição muito diferente na sua vida, na sua família, que é cuidar dos filhos. Mas se ela não pode trabalhar porque não há creche, entendeu? Para que ela possa colocar o filho numa creche e continuar trabalhando pelo que ela possa continuar lutando, que é a garantia da alimentação, da vestimenta dos filhos, da qualidade de vida daquela família para dar uma dignidade melhor, tentar sair da periferia, ir para um lugar melhor para que ela possa ter uma habitação mais adequada. A gente sabe que a Constituição ela é muito linda, a Constituição brasileira ela é muito maravilhosa quando você pega ela na sua esfera de leitura. Só que quando você coloca em prática, só que quando você coloca na teoria, mas quando você coloca na prática, ela não é usada corretamente, né? A gente sabe que educação ela é a base e todos têm direito à educação. Só que esse direito não é constitucionalmente usado pelos legisladores, pelos que determinam o poder das suas cidades, que deveriam investir corretamente aquela verba que é destinada. Eu, inclusive, esses dias... Não vou citar nomes, mas eu ouvi a importância, né, por exemplo, de você aplicar corretamente a verba da educação. Uma prefeita aqui da nossa região metropolitana, ela aplicou 100% do destino daquele valor que deveria, de fato, ser aplicado, ela aplicou corretamente no magistério, ela aplicou corretamente na educação dos professores, né, no pagamento dos professores, que é o Fundo Nacional de Educação Básica, o Fundeb. Se todos os prefeitos fizessem isso, sabe, quer dizer, 100% pegar de uma verba e realmente aplicar corretamente como ela deveria ser aplicada, a gente sabe que a gente conseguiria tentar mudar um pouco mais essa educação e mudar principalmente essa questão com relação aos investimentos. Então, assim, mas para que isso possa acontecer, tem que ter fiscalização. Para que isso possa acontecer, tem que todas as instituições estarem afinadas e cobrando quando não há aplicação corretamente. Para isso que a gente fala às vezes da imprensa, mas ela é importante com relação a essa fiscalização também, de poder cobrar. Pois é, tem uma coisa que a gente tem debatido muito aqui, que é você não tem um eleitor educado para votar, você não tem um eleitor que conhece tanto os candidatos ou escolhe um candidato ali, principalmente falando de deputado estadual, deputado federal. Às vezes você pergunta para um amigo antes de votar, vai lá, vota, não sabe o que o cara defende, não sabe o que aquela pessoa defende e muito menos vai cobrar daqui a 4 anos as propostas ou as supostas promessas de campanha. Mas tem uma coisa, que há quem já sentou aqui nessa mesa e disse que não faz diferença o partido político. Diz que não faz diferença a legenda, o importante é o projeto político do candidato. Eu quero saber o que tu pensas a respeito disso. Tu estás no PTB, e aí por que o PTB? Para ti faz diferença de fato? Estou num partido porque acredito nesses valores, eu acredito que a população deve usar isso, inclusive, como forma também de se identificar com o candidato, com o projeto político? Olha, o partido, de fato, todo partido tem um projeto, né? A gente sabe que existem as bancadas e a democracia, e a gente fala em democracia exatamente pelo fato de você pode ter até 10 candidatos dentro desse partido e nem todos os 10 candidatos
eleitos estarão com o mesmo raciocínio, a mesma ideologia política referente ao seu projeto de legislador ou aquelas propostas que você ofereceu à população. Isso que você falou é importante com relação ao não conhecimento daquele candidato, vota pela simpatia, né? Vota porque, eu conheço, eu vou votar nele. Quando a gente sai pelas ruas conversando com a população, o que é mais interessante, porque assim, as pessoas não estão me vendo nesse momento na televisão por causa da legislação que te proíbe, né? Você fica descompatibilizado durante 3 meses, então as pessoas passam a achar que você, ele foi embora, o Agenor ele tá de férias, o Agenor mudou de emissora, enfim, as pessoas acham que eu estou de férias, e quando elas me encontram na rua, aí que elas me veem caracterizado como candidato, porque assim, as redes sociais elas te ajudam, elas te impulsionam para um nicho, né, de público, não é 100% das pessoas que te seguem que elas sabem o que você está fazendo. Mas quando elas te encontram, elas veem e, poxa, Agenor, vou confiar em ti porque eu já conheço o teu trabalho, já sei o que tu fazes na televisão, como tu lutas pela população, né? E aí é um voto de confiança. E eu tenho que valorizar cada voto desse de confiança, porque é um trabalho, é o Agenor. Mas tem a ver com o carisma da TV. Tem a ver com o carisma da televisão. Mas eu não só quero pelo carisma da televisão, pelo fato de ser um apresentador, né, conhecido ou não, mas é pela uma luta política, né, de valorização, de saber que existem centenas e milhares de pessoas, cidadãos, que infelizmente não são assistidos. Eu não estou aqui pela bandeira do partido, apesar do partido que eu estou, que eu faço parte, que é o PTB, inclusive são grandes lideranças. A nossa liderança aqui é o pastor Paulo Benson, que hoje tem a cadeira e representa o Pará pelo PTB na Câmara Federal, inclusive também estará disputando a reeleição, mas pelo fato da gente ter também pessoas que lideram esse partido e têm os valores relacionados à família, a questão das suas religiosidades, né? São da quadrangular, né? Da igreja quadrangular, tem os seus valores, e eu também tenho os meus valores, né? Sou cristão, e aí eu tenho os meus valores de hoje saber, de fato, como nós podemos, na busca incessante de tentar modificar ou tentar colaborar ou contribuir, através também da sua vida espiritual, de você poder levar através dessa palavra a quem te segue, a quem te conhece, para que você possa ter uma vida espiritual ampla, conhecedora dos seus propósitos dentro da sociedade que você convive, para que a gente possa ser um elo transformador. Então, assim, existe o Agenor apresentador, mas existe o Agenor família, o Agenor cristão, o Agenor que busca cuidar, que às vezes choras por uma situação que infelizmente você não pode mudar. Para quem me segue nas redes sociais sabe que eu não faço a propaganda, porque o Agenor ajuda e faz disso um caminho para que ele possa ser reconhecido. Não, muito pelo contrário, eu não utilizo esses artifícios, eu faço algo bem na discrição. E quando há necessidade de eu divulgar, para que eu possa ampliar aquele pedido, aí eu divulgo como ampliador, como um amplificador, né? Nas mídias digitais, que hoje eu tenho ela ao lado, utilizo perfeitamente, gosto de utilizar. E ser político, nesse momento, é um momento de transformação. É a chance para que a gente possa renovar. A gente sabe que nossos representantes são 17, muitos que estão lá já estão há muito tempo, há 2, há 3, há 4 mandatos, mas o que eu vejo hoje pelas ruas é o seguinte: mas o que esse candidato trouxe para mim? Lembras o nome dele? Não lembro. O que ele fez pela tua região? Não sei. E acaba sendo aquele voto por votar. E eu prefiro que seja lembrado o Agenor como o candidato que fez, que trabalhou, que vai trabalhar pela população, que transformou ou pelo menos somou ao poder público a transformar e trazer mais cidadania para aquela população. Esse é o meu objetivo, é trabalho. Trabalho e trabalho. A gente está num momento que a atual situação do país critica muito a existência de outras casas.
E isso faz com que cresça também um coro de que, na verdade, o executivo é atrapalhado por outros atores, né, da política nacional. E aí, eu sei que é uma pergunta mas tu sabes, nós sabemos, mas muitas pessoas não sabem e não entendem a importância disso. Então, assim, parece uma pergunta boba, mas eu vou só jogar um salzinho para a gente continuar, que é: o que faz o deputado federal? E qual a existência, a importância da existência do deputado federal? Como se o executivo não precisasse ser fiscalizado, né? A gente acaba jogando, não, mas está atrapalhando o serviço. Não, mas qual que é o principal papel do deputado federal e como tu pretendes, inclusive, trabalhar, ser eleito? O país, a gente sabe que ele é regido pela Câmara Federal, né? Todas as decisões necessárias junto ao Executivo vai ter que partir da Câmara Federal. Inclusive, quando a gente fala do Congresso, quando a gente fala do Senado, a gente sabe que o Senado não manda em nada. Quem manda são, de fato, os deputados, na sua maioria, quando há o interesse para que certos assuntos possam ser ali, principalmente ali, decididos para a nação, para a população. O papel do deputado federal, lógico, ele tem a sua importância. Só que um deputado federal ele não acaba decidindo por nada. Por isso que existem as bancadas, existem as suas lideranças, existem as minorias, né? A gente sabe que existem as bancadas que já são maiores, dos partidos maiores, que estão sempre ligadas ao governo, não importa qual seja o governo que está o atual, ou o atual que vai continuar, ou o governo novo. A gente não sabe. A situação vai ser... Esse baralho, esse jogo, ele vai mudar esse tabuleiro a partir do ano que vem, a partir dessas decisões. Mas o papel do deputado federal deveria ser esse papel de legislar, né? Criar seus projetos, as suas emendas, as suas comissões, para que aquela decisão possa beneficiar a população de uma maneira geral, através do Brasil, ou trazer algo referente ao seu estado, né? Algo que possa modificar a vida do seu estado. Mas o que a gente percebe hoje, com relação aos legisladores, que aquilo, né, acaba virando uma moeda, né? Acaba virando uma moeda de troca, né, de benefícios. Um exemplo recente é a questão do fundo secreto, né? Dessa situação do secreto, que eu acho que no futuro teremos sérios problemas após do que for desvendado referente a isso que foi implementado, que está virando um verdadeiro escândalo aí nacional, que infelizmente a gente sabe que possa beneficiar uns e não beneficiar outros. E esses outros que eu digo são as pessoas, são os moradores de cada um desses estados, é a população de cada um desses estados que não serão beneficiados. Tem uma coisa, e aí a gente ainda se mantendo nesse assunto, acaba que, como nem todo mundo tem acesso aos deputados, tanto estadual quanto federal, cria-se uma visão superficial de que o mais importante é o cargo majoritário. Então, o próprio eleitor ainda também não entendeu a importância de escolher muito bem seus deputados, seus vereadores, né? A gente não está nesse momento discutindo isso, sim, mas é importante de escolher bem seus vereadores. A gente entender, a gente já teve várias situações no país que os deputados federais foram ativos e foram determinantes para o andamento da nação. Sim. Como é que é essa? Percebes essa ressignificação da população, essa mudança no eleitor? Tu achas que já acontece isso hoje ou não? A gente ainda precisa, sim, educar, melhorar em relação a entender a importância do deputado federal, a importância do deputado estadual. Eu acho que a gente precisa, sim, mudar. Quando a gente fala em mudança, a gente fala com relação a reeducar essa população. A gente sabe, de fato, por exemplo, eu não lembro quem eu votei nas últimas eleições em 2018 para deputado federal e para deputado estadual. Eu, de fato, eu não lembro. E eu sei que 90% da população é assim. O voto para deputado federal, para deputado estadual, ele é decidido ali nos últimos dias e talvez no dia da eleição, porque as pessoas não se ligam a isso, não conhecem esses candidatos. Mas hoje a gente percebe que existe uma parte da população que ela é mais exigente. Quando eu peço o voto,
Por exemplo, a gente sabe que o canal mídia digital, os canais das nossas redes sociais, as pessoas têm um pouco mais de formação, de opinião. As pessoas vão lá falar. Elas cobram. Qual é o teu projeto para mim? Um dia desse, uma senhora que presta serviços lá em casa, ela me perguntou, logo no começo, quando eu disse para ela que ia ser candidata, ela falou, o que o senhor vai trazer para a gente? Ou seja, quais são as suas propostas que o senhor tem? E é importante saber que as pessoas buscam saber o que o candidato tem para apresentar de proposta e que ele explique melhor o que é, de fato, esse legislador, quem é o deputado estadual, quem é o deputado federal, para que elas possam entender qual a importância dele estar lá representando. Isso que você falou, inclusive, agora há pouco, com relação ao acesso a esse candidato, ele eleito, de fato é o que a maioria das pessoas me dizem na rua, porque os caras só vêm aqui prometer. Depois que ganham ou não a eleição, desaparecem. Ou seja, deixam de lado aquilo que foi conversado em suas reuniões, em suas plenárias, na tentativa de, pelo menos ali, contribuir com aquela comunidade na qual o recebeu, mais um candidato que foi ouvido por aquela população e, de repente, o cara some. E, infelizmente, esse candidato que se elegeu corre um sério risco de não se reeleger, se não fizer um trabalho sério e fazer com que aquilo que ele prometeu possa ser, de fato, realizado junto aos outros poderes, né? Junto ao município, ao estado, porque o deputado federal, ele trabalha para ajudar os municípios, não é só a capital, são todos os municípios do seu estado, trazendo investimentos para que aqueles investimentos possam chegar de acordo com aquilo que foi ali brigado dentro da Câmara Federal, discutido para que possa atender a demanda daquele município. Olha, o município de Belém, por exemplo, vai receber um posto de saúde no bairro do Marco, por exemplo. Esse dinheiro será uma emenda parlamentar daquele prefeito junto à Caixa Econômica, junto ao município, para poder concluir e construir e entregar o projeto à população. Esse é o papel do parlamentar, do deputado. Projetos, novas leis, investimentos, mas não só trazer, ele tem que mostrar. Eu acho que todo candidato, acho que todo deputado deveria utilizar muito bem suas ferramentas de comunicação. Se ele fez parte daquele projeto, ele tem que mostrar que ele trabalhou por aquilo, que através do trabalho dele, através do que ele conseguiu em Brasília, que aquele investimento na construção daquele posto de saúde, daquele hospital na região dele, daquela creche que foi construída, ele tem que mostrar que ali tem o dedo dele, o trabalho dele. Mas alguns deixam isso de lado e só deixam para apresentar no período que estão em campanha. Aí a população não acredita. Na verdade, não apresenta, né? Volta para pedir voto. Exatamente, só volta para pedir voto. Porque assim, o deputado federal ele trabalha em Brasília, né? Ele fica na sua ponte aérea Belém-Brasília. Ele trabalha durante a semana e no final de semana, qual é o correto? É voltar para a sua base, né? Aí vem para a sua cidade, para as suas regiões, suas reuniões, conversas com prefeitos. Ele tem esse papel, esse é o trabalho dele. Ele não pode se distanciar daquela população que votou, que estava com ele ali naquela eleição e que confiou. Mas muitos fazem isso. E eu pretendo, de fato, continuar trabalhando. Eu digo assim, em outubro, a partir do dia 3, eleito ou não, estarei voltando para a televisão, entendeu? Porque é o meu papel também, é continuar com a comunicação. Agora, estando eleito, continuarei na televisão, vou buscar uma maneira de continuar na televisão, mas mostrando, logicamente, o nosso trabalho pelo Estado. Bom, tem uma coisa, e aí a gente pode considerar e dar essa dica para a população, para o eleitor. Esse candidato a federal, por exemplo, que já chega oferecendo asfalto, que já chega oferecendo escola, já é uma forma... Tira logo da tua lista esse cara aí, porque ele já está mentindo, não é bem assim que funciona. A população já chega assim. Quando a gente se reúne, né, nos bairros que a gente chega, a população já diz assim. Porque o que acontece? Eu, como candidato, quando eu vou numa rua, o morador já diz assim, olha, poxa, o esgoto daqui está entupido, precisa de desentupir, como se eu fosse o candidato a prefeito ou a vereador, entendeu? A gente tem que, logicamente, explicar que esse é um papel do município, né? Eu, como candidato, eu não posso resolver. Mesmo como deputado, eu não vou poder resolver, porque é um papel do município. Só que, infelizmente, às vezes,
a população não tem a quem recorrer. Por isso que buscam os programas populares para reclamar sobre o lixo que está acumulado, sobre o esgoto que está entupido e que quando chove alaga a rua, para que a prefeitura possa tomar providência. Infelizmente é assim que funciona, né? Precisa mostrar na imprensa, no jornal, no jornalismo, na televisão, cobrar para que a prefeitura possa tomar providências, né? Então esse cara que chega já prometendo asfalto, que vai mandar desentupir aquele bueiro, que ele vai construir uma escola no bairro, ele já está enganando a população, porque ele não tem que chegar para prometer, ele tem que chegar e mostrar quais são os seus projetos, suas propostas, e o seu trabalho, e como será o trabalho, porque aquele mandato não é dele, o mandato é de quem votou nele, é o mandato do povo, é do Estado do Pará, é da população do Estado, não é só daquela região, é de todo o Estado, ele tem que trabalhar por todas as regiões. Então assim, quando o cara chega prometendo, isso a gente já sabe, por isso que quando eu converso, eu sento nas reuniões, eu não prometo nada. Eu estou ali me apresentando como candidato, tentando trazer mais cidadania, através de projetos de emenda à cidadania, mais saúde, mais educação, que a gente possa melhorar o saneamento, para que a gente possa trazer novos investimentos para o Estado do Pará. Esse é o papel do legislador, do deputado federal. Agora, chegar prometendo asfalto e um bocado de coisa para a população, aí já é uma mentira. A gente está falando de Pará, e isso sim é uma missão da classe política. A gente tem um Estado que às vezes não se reconhece no país, né? Que as pessoas, o sulista não sabe nem onde fica o Pará, continua mandando a gente para o Nordeste, continua... E com isso, se a gente for falar dos grandes projetos, a gente tem mais uma mazela do paraense, que é, com todo o esforço de tentar baixar a conta de luz, a gente continua pagando uma das contas de luz mais caras. O frete, o famoso frete grátis, só não para o Pará, né? Só não para a região norte. Tu achas que isso também é um pouco de incompetência, uma vontade política? O que é isso? Por que a classe política não se une pelo Estado e aí, de fato, defende os interesses da população, que é o que está faltando para a gente é um pouco disso? Vou dar um exemplo para você, o que aconteceu recentemente, né, com relação ao que foi divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. É um fato recente, de 2 meses para cá, que haveria redução em 10 estados brasileiros, né, na tarifa de energia elétrica. E o Pará ficou de fora. Menos o Pará. Menos o Pará. E nós temos aqui 2 das maiores hidrelétricas que nós temos no mundo. Ou seja, só que a energia ela não é nossa, né? Ou seja, o sistema não é nosso, é o sistema da União, né, do governo federal. Através do governo federal, através da Agência Nacional de Energia Elétrica, que ela estipula as reduções, os aumentos. Só que teve um embate muito grande aí, que não foi um embate político, mas foi um embate de fato verdadeiro e que foi apoiado por muitas outras lideranças políticas, que o próprio governador Helder foi pessoalmente a Brasília, lógico, mostrar a indignação do Estado do Pará, porque o Pará ficou de fora dessa redução. De novo. Né? De novo. Ele foi pessoalmente. E dias depois dessa reunião, inclusive com o próprio diretor da ANEEL, foi informado que haveria uma redução de 5%. Até então seria 10% a redução. E o Pará conquistou esses 5%. Para nós, paraenses, é inadmissível saber que todas as nossas riquezas, seja a riqueza hídrica, seja a extração dos minérios do estado do Pará e tantas outras belezas que são extraídas, a gente não fica com nada. A gente fica, infelizmente, somente com as mazelas deixadas por essa destruição, como o garimpo ilegal, que a gente vê que muitas regiões do estado do Pará, desse imenso estado do Pará, estão sendo devastados, destruídos. E a gente sabe que quanto mais há a devastação e quanto mais há a contaminação dos nossos mananciais, dos nossos rios do estado do Pará, um dia, no futuro, a gente vai saber que muita gente vai morrer de contaminação por causa dos rios, por causa dos peixes que estão contaminados, né? E, infelizmente, muitos, no passado, da nossa classe política, não mantinham essa união estável pelo estado do Pará. Muito pelo contrário, cada um por si. Mas eu percebo hoje que a classe política ela está um pouco mais unida, ou está mais unida de uma maneira geral, né, com relação ao que há de necessidade para o estado do Pará. Eu acho que falta muito ainda para que nós possamos avançar, porque a gente sabe que eu aqui na capital não vou conseguir chegar num tempo hábil no município de Altamira, por exemplo. Por nós termos essa distância continental, o estado do Pará é imenso, né? Não dá para conhecer todas as regiões como candidato, apesar de eu conhecer
quase todos os polos dessas regiões, né? Os municípios principais dessas regiões. E a gente sabe que existem mazelas, a gente sabe que a gente não consegue entrar em alguns municípios, e quando você volta, ou você vai a esse município e você volta em 2 anos, como ele já se transformou, né? Como ele cresceu, porque se extrai, se tira muito, só que existe uma população em volta que continua esquecida e só cresce, porque a gente não tem ainda, não dá a oportunidade, não tem o pensamento, o raciocínio de trazer mais oportunidades para essa população que vem do Maranhão, que pega os trens da Vale e fazem esse deslocamento em busca de pelo menos uma melhoria de vida, de um trabalho. Quando se ouve falar que o Pará empregou mais de 100 mil pessoas com carteiras assinadas nos últimos anos, mesmo com a crise que nós vivemos aí, econômica, proveniente da Covid em todo o planeta, o Pará ainda conseguiu avançar com relação ao crescimento, a criação de novos empregos aqui no estado do Pará. Mas isso dá por conta do quê? Porque a economia ela não parou. A economia da extração do minério não parou. O Brasil foi um dos maiores exportadores, não só do minério, mas como da soja, durante esse período, no mundo, né? Então, ou seja, o Pará fica com um percentual dessa extração, né? Com as taxas, como a taxa mineral, por exemplo, e continuou crescendo. Na verdade, a gente sabe que a taxa mineral também é um problema que acaba chegando no Maranhão e fica por lá, e fica por lá. E a gente fica penalizado. O paraense, mais uma vez, fica penalizado. E sabemos que nós temos aqui as maiores mineradoras, né? A mineração ela é muito forte na nossa região aqui do Pará. Mas a gente ainda pena muito com relação ao que deveria ficar para benefício da própria população. E a gente sabe que, infelizmente, ainda a população padece pela falta de infraestrutura nessas regiões onde, inclusive, tudo isso é levado de nós. Bom, responde aí, Jânio. Incompetência ou má vontade? O que está faltando para o político brigar pelo Pará e representar a população que tanto espera por ele? Está faltando competência. Está faltando competência e deixar de ter medo. Porque o que acontece? Quando eu digo deixar de ter medo, é de fato dizer, olha, eu vou brigar pela população, não dá para a gente engolir, não dá para engolir o que de fato estão querendo colocar goela abaixo em nós. Se não for o governador brigar, a gente não ouve falar dos deputados com relação a isso. Entendeu? De se unirem. Não, gente, olha, é pelo estado do Pará. Esquecem os nossos problemas aqui pessoais ou políticos, mas vamos nos unir para que a população possa ser beneficiada. E a gente não vê. Só vê que é um bate-boca. Não, meu interesse não é esse, porque se eu brigar por um lado, eu vou acabar deixando o meu outro lado de fora. Entendeu? Então, assim, falta mais competência, sim. E olha que a gente sabe que existem muitos políticos aí de carteirinha, já de muitos anos, de muitos mandatos, mas em algum momento ou outro mostrou que ser incompetente nas suas decisões, de tomar a frente, de vestir a camisa, de levantar a bandeira e dizer, não, vamos nos unirmos agora, ou vai ou não vai. Representar a população que confiou o voto. Né? Precisa de representatividade. Acho que representatividade, e principalmente uma representatividade renovada. Né? Porque a gente sabe que nas últimas eleições houve uma renovação na LEPA, houve um percentual, houve uma renovação na Câmara Federal, houve uma renovação percentual. Nas últimas eleições para a Câmara Municipal houve uma renovação. Inclusive há a perspectiva que haja uma renovação até 50%. Né? Ou seja, da Câmara Federal e da própria Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Mas há uma confusão também entre o eleitor, né? Assim, renovação política não é ter novos políticos ou políticos mais novos, mas, na verdade, o que a gente precisa mudar é a forma de fazer política. É a forma de fazer política. Ser mais transparente. Que essa política seja mais transparente à população, aos olhos da população. E mostrar, de fato, qual é o teu papel. Olha, meu papel é legislar. Meu papel é defender minoria, defender a maioria, ter bandeiras, mas você tem que mostrar. Lógico que existem os embates ideológicos, às vezes muito provocados pelas mídias digitais, que a gente diz que é uma terra sem lei, né? Que a gente sabe que as pessoas falam o que quiser. Lógico, a gente fala de liberdade, isso é uma democracia. Né? Eu digo que quando as pessoas vêm, eu sou uma pessoa que gosta de responder os haters. Né? Quando eles comentam nas minhas redes sociais, eu vou lá e comento de novo. Porque o que acontece? Eu não vou ofender, mas eu vou responder. Vai aumentar esse hater, né? Essa quantidade. Exatamente. Já era uma coisa, agora o político vai... Vai aumentar. Mas é normal. Tá pronto para isso já? Faz parte da democracia. Tem que ter
sangue frio, tem que ter sangue frio, você tem que aceitar, né? Porque são opiniões. Lógico, quando é uma opinião não contrária, mas quando é uma opinião ofensiva, aí você não vai... Eu não sou de ofender, então eu vou lá e respondo. Digo assim, olha, procura me conhecer melhor. Quando me dizem, você está com o candidato A, está aliado a candidato B. Aqui quem está falando é o Agenor. Não estou falando pelo candidato A nem pelo candidato B. É o Agenor. Então, eu estou pedindo a tua confiança. Não estou pedindo a tua confiança no candidato A, no candidato B. Então, assim, separe o joio do trigo. O Agenor é um, o fulano A, o fulano B, o fulano C são outros candidatos. Cada um apresenta-se como pode. A gente está numa fase, numa época que é meio esquisita, que se refuta fato com opinião. O que tu pensas disso? Porque é um pouco disso que tu estás falando. Existe um fato político, não, mas a minha opinião é essa e eu refuto os fatos com a minha opinião, como se, né, invalidasse muita coisa, inclusive invalidasse ciência, invalidasse outras coisas. O fato opinião, né? Ou fato fake, né? Pode ser assim dessa maneira colocada. A gente está né? fazendo um pacto aqui, eu tenho falado, desculpa te interromper, mas a gente tem falado aqui, a gente está tirando essa coisa de fake news, sabe? Sim. Acho que já que pode parar, já que é parar, que a gente está falando, tem que potoca, político potoqueiro, a gente precisa trazer isso de volta, né? Precisa ter vergonha de contar potoca para os outros, principalmente para o eleitor. Olha, o fato ele acontece, mas aí... Dá para refutar com opinião? Dá para refutar, acho que dá para refutar. Mas assim, educadamente. Como eu falei para você, não adianta vir até a mim e dizer asneiras que você... Porque eu já vi, essa pessoa não me conhece para ela estar falando dessa maneira. Então, por favor, seja mais respeitoso, porque eu vou ser respeitoso com a minha resposta, com a minha opinião. Né? Eu, por exemplo, eu sou um cara que evito... né? Vou em cima daquele cara porque aquele cara disse isso de mim ou disse algo do fulano. Eu me seguro para não escrever, para não refutar, para não entrar numa polêmica. Porque assim, pegam isso para fazer disso, né? Uma coisinha assim para transformar alguma coisa sobre a sua pessoa. Então assim, eu evito essas polêmicas. Eu tenho a minha opinião, vou lá e opino. Ou opino mentalmente, não me exponho, não gosto dessa exposição. Por quê? Porque a gente vive num clima tão ruim com relação à opinião, que você não pode falar, você não sabe até que ponto vai sua liberdade de opinião, ou até que ponto é uma ofensa, né? Porque às vezes as pessoas preferem mais ofender do que de fato dar essa opinião. Né? Te dizem muitas coisas que não se reflete a você, a sua pessoa, ou aquela terceira pessoa que você está ali aliado, conversando, porque as pessoas não buscam primeiro se informar, porque eu digo que a desinformação é o pior caminho que existe, porque as pessoas não têm a informação e acham que o que disseram para ela é verdadeiro, ao invés de pesquisar, saber como é que aquela pessoa trabalha. Eu não estou aqui citando nomes, mas se fosse assim, quando me dizem, Agenor, poxa, tu estás aliado ao governador, eu digo com muito orgulho, porque eu acompanho o trabalho do governador Helder Barbalho, muito antes dele ser governador, muito antes dele ser prefeito de Ananindeua. E existe um trabalho muito sério. Só que criaram, inclusive, em cima do nome da família, algo que era ligado à corrupção, algo que era muito negativo. E essas coisas, hoje, a gente percebe que o governador Helder Barbalho consegue mostrar. E é um cara que, de fato, assim, digo assim, agora, eu queria ter, não digo expertise, mas eu queria ter a saúde que esse homem tem, de percorrer, começar o dia num lugar, passa pela metade do dia em outro, viaja para um lugar, depois à noite está se apresentando num outro município, de repente volta porque tem um outro evento. E não só nesse período de campanha. Os 3 anos e meio foi assim. Ou melhor, desde quando ele era ministro já estava assim. Então, assim, é uma seriedade de um trabalho e a gente percebe que a transformação do Estado do Pará nos últimos 3 anos e meio, a gente consegue observar. É visível. Redução dos crimes graves, né, com relação à criminalidade, redução de criminalidade, investimentos na segurança pública, não só investimento aumentando o salário do policial militar, do bombeiro ou então do policial civil, mas dando investimentos na qualidade dessa segurança pública, investindo em inteligência, investindo em construção de novas escolas, um dos maiores programas de criação e de construção de creches também, exatamente aquilo que a gente falou no começo, das mulheres que, infelizmente, querem trabalhar, têm sua profissão, mas
tem seus filhos e não tem com quem deixar. A gente sabe que hoje há uma redução familiar, diferente da gente quando a gente ficava, por exemplo, como criança, ficava com o tio, com o avô, com a avó, e a mãe ia trabalhar, e hoje a gente não tem mais com quem deixar nossos filhos, a não ser numa creche. Então, assim, eu, Agenor, ao lado do governador Helder, acreditando no trabalho dele e continuarei acreditando no trabalho que o governador trouxe para a gente de transformação no estado do Pará, eu acredito que, sendo uma voz em Brasília, para lutar e trabalhar, eu acho que a gente pode transformar muita coisa e trazer. Eu acho que saúde nós temos, ideias nós temos também para que a gente possa trabalhar. Mas não estou para prometer, eu quero trabalhar e quero conhecer cada vez mais e me aprofundar no que a gente possa trazer de benefícios à população. Falaste uma coisa aí na tua fala agora, que é uma palavra-chave, a gente começou brincando sobre isso, que é uma brincadeira, na verdade, muito séria, que é a famosa desinformação, vulgo potoca. O que tu pensas sobre políticos que usam ainda isso como estratégia para continuar se elegendo, para continuar essa manutenção de poder? Enganar a população ou mandar para cá de vez em quando uma potoquinha, porque uma potoquinha não dói ninguém? Olha, tem muitos aí que usam da potoca, né? Infelizmente, lógico, eu não vou falar uma mentira, mas é o que a gente vê e a gente ouve por aí com relação a isso. Esse que é o potoqueiro, infelizmente, o que ele faz? É a minha visão, né? Meu ponto de vista. Como cidadão, inclusive. Como cidadão. E estando nesse meio também, né? Porque eu acho que a gente já é político desde quando a gente se envolve em política, quando você discute sobre cidadania, quando você levanta uma bandeira, isso é ser político. Eu acho que a população deveria se envolver mais com política. Mas existe uma parcela da população que ela não se envolve porque ela acha que tudo é mentira, que não existem políticos honestos, que não existem aqueles que de fato vão trabalhar pela população e vão ali só prometer. Mas esse potoqueiro, infelizmente, ele acaba utilizando o fator financeiro em cima do trabalho dele, né? Ele se elege, passa 4 anos ali com o mandato, volta financeiramente preparado para continuar com o seu trabalho, volta novamente naquela comunidade, bota muita gente para trabalhar com ele, para que possa fazer a diferença nas ruas e trazer aquele voto necessário para que ele possa se reeleger. Mas ele não tem um trabalho específico, de fato, que ele possa comprovar e mostrar para a população que eu, candidato tal, eu, deputado tal, realmente trabalhei pela população e olha o que eu fiz nesses 4 anos aqui. Ele não tem essa transparência com o trabalho e serviço. Por isso que eu falei agora há pouco, eu nem lembro em quem eu votei para deputado federal nas últimas eleições, nem muito menos estadual. E 90% da população é assim. Então a população, quando a gente fala com relação ao potoqueiro, aquele que utiliza a sua força financeira, a gente faz um levantamento e fala para a população para ela não vender o voto. Porque esse voto pode ser muito caro, porque depois você não vai conseguir cobrar, não vai ter para quem cobrar aquilo que faltou para você, porque você nem vai lembrar em quem você votou. Lógico, a gente fala de política e a gente fala de partido, existe aquele que de fato é simpático àquele partido A, simpático ao partido B. Existe aquele que é simpático ao candidato, não importa qual partido ele esteja, mas está lá por ele, está lá pela ideologia dele. Isso que é legal democraticamente na política. De você saber que existe uma parcela da população contigo, mas que você não possa mentir, que você não possa vender o teu voto, porque senão você não consegue mais cobrar aquele prejuízo que você teve. Em quem eu vou cobrar? Tem gente que infelizmente acaba vendendo o seu voto por um frango, por uma necessidade, por uma cesta básica. Infelizmente a gente fala, por mais que nós tenhamos uma lei mais severa, uma lei eleitoral mais severa com relação à fiscalização, tá aí, existe o Pardal que fiscaliza, né? A população mesmo pode ser fiscal, né? Denunciando ao Pardal, porque isso vai ser muito caro, porque aqueles benefícios que a pessoa luta há anos, há 20, 30 anos na comunidade não vão chegar. Aquele benefício não vai chegar de jeito nenhum por aquele candidato que ela vendeu o voto. A gente meio que... Claro que serve para muito político aqui. Você tem uma população que, na verdade, acaba... a gente tem brincado aqui. Se torna também. refém, virou uma coisa, virou uma briga de torcida. Você, na verdade, não reconhece. Você, inclusive,
que está um pouco na tua fala também, essa questão da violência política, né? Em que a gente não pode mais debater ideia e se o outro se opõe a mim, ele deve ser eliminado, deve ser dizimado. O que eu queria do eleitor, quando ele pensa em como ele age como torcedor, é do torcedor aguerrido, que quando o time perde vai lá na beira do campo e reclama. Isso não acontece na política, né? Ele acha que ele não vai lá cobrar também do cara que ele votou e o cara não representou, não votou contra ar-condicionado em ônibus, né? Aumentou a passagem de ônibus e continuou. O que está faltando para a população se empoderar nesse lugar aqui? Por que desacredita na classe? O que é? Eu acho que a população já está cansada, ela desacredita mesmo, né? A gente tenta, pelo menos, mostrar uma figura nova como o Agenor, por exemplo, na política, mas a gente sabe que quando a gente se reúne com a população, que a gente está na rua, a população reclama que mais um que está chegando, mais um querendo o meu voto, mais um que quer mamar, mais um que quer fazer acontecer e acaba enganando a população. Então eu sou muito humilde com relação a chegar a isso e conversar com a população e dizer, não, gente, eu sou um Agenor, vocês me conhecem, então, assim, vocês sabem como a gente trabalha, sabem que aqui é um cara que vem, pelo menos, tentar conquistar o voto de vocês para representá-los. Mas essa guerra que acontece, com essa violência política que a gente, infelizmente, vem enfrentando hoje no país, eu, de fato, você não me vê na campanha dizendo A, B, não. Eu estou falando do Agenor, estou falando da minha proposta, do meu projeto como cidadão que quer uma oportunidade. Mas isso que acontece hoje no país acaba nos atrasando, porque assim, o mundo inteiro vive, né, a polarização política. Né? O mundo inteiro a gente sabe que está vivendo a polarização política, mas acho que uma das piores polarizações que estão acontecendo é aqui no nosso país, né? Onde você não pode omitir opinião, porque vão dizer para você que você está do lado do candidato A. Aí você concorda com o que o candidato A, B falou, aí vão dizer que você está do lado do candidato B. Você não consegue mais ter essa liberdade. Não, poxa, ele concorda com isso? Tudo bem, concorda, a opinião dele a gente respeita. Não há mais esse respeito mútuo que existia com relação à tua própria opinião, referente a qualquer outro assunto. Então, assim, eu evito polêmica em compartilhar, em falar. Eu não posso lutar por uma bandeira de candidato A, candidato B. Eu tenho que lutar por uma bandeira que é única, que é do Estado do Pará, é a população, é a maioria, é o cidadão. Eu estou ali para representar. Não estou ali brincando para fazer política. A gente está ali para representar. É algo muito sério. É algo muito sério porque você coloca a sua família em risco, você coloca a sua dignidade em risco se você não trabalhar corretamente. Porque eu, para poder escolher e decidir que eu queria ser candidato a um convite, porque eu já havia sido convidado alguns anos atrás, desde 2014. E eu sempre, não quero, não sou político, não quero me meter na política, gosto muito dela, gosto de comentar, gosto de estar dentro, mas não quero ser um. E desta vez eu me sentia preparado. Antes de eu decidir, eu tive que conversar com a minha esposa, porque eu disse, olha, é uma campanha, recebi o convite, o que você acha? Vou me abster, vou estar fora de casa, meu filho vai sentir um pouco a minha falta, vou estar mais na rua, vou estar mais focado, trabalhando. Posso? Tudo bem. Se for para ser melhor, para trazer melhorias para todo mundo, então vá e bote Deus na frente para que tudo possa transcorrer. Eu digo assim, quando as pessoas dizem, você vai ganhar, eu digo, não, se Deus quiser, a gente está lá. Mas depende da população, não vou ganhar sozinho, depende da população que possa votar e nos conduzir até a Câmara. Dito tudo isso, Agenor, tudo que a gente falou aqui, o que o Agenor, o que mais indigna hoje na política nacional? O que mais te indigna, Agenor? É a falta de sinceridade, de transparência. Acho que o que mais revolta hoje é a transparência, que não existe na política em boa parte dela, né? Tudo que vem acontecendo nesses últimos anos, devido à polarização, por essa polarização que tomou conta do país... Mas tudo bem a gente pensar, tudo bem polarizar, né? Tudo bem pensar diferente. Polarizar, tudo bem. É como se aqui na capital nós temos Remy e Paysandu, um vai ganhar o outro e você vai tirar brincadeira, bandalheira com o outro, é normal. E você respeita isso, quem é o perdedor, né? Mas infelizmente tem pessoas que se matam por isso, né? A gente precisa, na verdade, buscar mais seriedade e ter um país melhor, mas a gente só vai conseguir ter mais seriedade e ter um país melhor se de fato pensarem por todos, não por si.
por apenas algumas regiões. A gente sabe que, por exemplo, o Brasil, por essa polarização que estragou o que vinha sendo construído, né, porque você não pode mais refutar. Eu assistindo, por exemplo, ao horário eleitoral hoje, eu sou o candidato do fulano, né, sou o candidato do ciclano. Para que isso? Só para poder colar imagem, né, no fulano, no ciclano, para que você possa conseguir chegar ali ao topo, para conseguir a sua vaga, o seu lugar. Eu acho que é muito mais desnecessário, né? Essa luta, essa briga. A gente precisa, na verdade, pensar pelo coletivo, pensar pela população, tentar melhorar o nosso país. Quando a gente fala em estado do Pará, por que a gente não pode trabalhar para atrair mais investimentos para o Pará, que é tão rico? Investimentos para a cultura, para o turismo, trazer muito mais incentivos fiscais para o estado do Pará, para regiões que são necessárias e necessitadas de investimentos, né? O Marajó é um exemplo. A gente sabe que o Marajó sofre, e não é de hoje, com falta de investimentos, com falta de prosperidade para aquela população. Infelizmente, temos ainda regiões que estão ali com uma taxa quase zero com relação a crescimento, e a gente sabe que está tudo dentro aqui do estado do Pará, mas a gente precisa continuar lutando e pensar no coletivo, pela comunidade, de uma maneira geral, a população, e não ficar numa picuinha de uma briga, porque eu acredito que o aborto deve ser legalizado. Não estou falando isso, tá, gente? Estou dizendo só como opinião, que deveria legalizar maconha, sabe? Essas discussões que são desnecessárias. Tudo bem, tem que se discutir? Tem, mas não tem que virar uma luta, uma briga, onde as pessoas vão morrer por aquilo. Não, são necessárias discutir, conversar, debater. O que eu acho, o que você acha, né? O que está de fato ali legal dentro do parâmetro, vou dizer assim dessa maneira, bíblico, que é um fato que a gente acredita, né? Eu sou cristão, acredito em Jesus, então assim, a gente precisa criar esse elo, né, de legalidade. Existem as pessoas que serão contras? Existem. Mas falando desse plural, a gente precisa exatamente defendendo esse plural, também a gente precisa considerar todas as opiniões. Lógico. A gente, na verdade, vive num país laico, onde você tem diversas religiões, você tem diversas pessoas que pensam de uma maneira diferente, acreditam e têm a sua crença. A gente tem que respeitar. Infelizmente, você não pode mais levantar uma bandeira porque você vai ser desrespeitado, você vai ficar com medo. E, infelizmente, pode até sofrer violência por causa disso na rua, por causa daquela tua opinião. Olha, eu preciso te agradecer em meu nome, em nome da equipe. Eu sei que fazer campanha nesse estado continental dá trabalho. Então, dedicar uma horinha para vir falar com a gente aqui, a gente só pode te agradecer. Então, assim, a gente deve muito te agradecer por isso. Mas eu já te agradecendo e te pedindo as considerações finais. Né? Eu quero agradecer, né, pela oportunidade do Jornal Pará, pelo podcast Pará, por estarmos aqui trazendo um pouquinho da nossa história, né, um pouquinho das nossas ideias. E agradeço imensamente a todos vocês que estão acompanhando o Agenor Santos, que conhecem a nossa história através da televisão, pelo trabalho que a gente já vem trazendo como um apresentador, uma pessoa da população que conhece o dia a dia aí pelas ruas, do que a população necessita, sofre, e a gente tenta lutar por essas melhorias. Então, assim, peço a confiança da população paraense no Agenor Santos, para que a gente possa somar essa força e sermos o seu representante lá em Brasília, nessas eleições de 2022. Então, assim, conto com você, agradeço a oportunidade de estarmos aqui juntos. Acredito que essa é algumas das poucas entrevistas que eu dei, porque assim, a gente normalmente como um apresentador, a gente gosta de falar e entrevistar, mas ser entrevistado, a gente tem que se preparar bastante também. Assim, a ideia desse projeto é exatamente isso, né? A gente conseguir que nem se prepare tanto, porque a gente quer conhecer o candidato como a essência do candidato. Como a pessoa de fato, né? Ser candidato, eu digo que agora a minha vida mudou, então é esperar do que vai acontecer daqui para frente. A gente continua andando pelas ruas, abraçando a população, para cima e para baixo, onde a gente conseguir pisar por essas estradas, por esses rios e chegar a uma região, a uma comunidade, a gente vai estar fazendo. Porque assim, a gente tem que conhecer a essência da população, não é só pedir votos, mas você tem que conhecer a história daquela comunidade, daquela população, para que você possa saber o que de fato ela necessita e possa ser
não um salvador, mas que você possa ser um transformador na vida de cada um cidadã do estado do Pará. É isso aí, obrigado. Obrigado. Bom, esse foi Agenor Santos. Eu espero que a gente tenha sido, de fato, mais um veículo para que você conheça esse candidato. Não esquece, vai lá, vai na rede social do candidato, dá uma olhada no que ele, de fato, se o discurso tem a ver com a prática. A gente falou muito sobre isso aqui hoje, né? O discurso do candidato tem a ver com a prática. O candidato fala as coisas que você acredita também. Você discorda do candidato, apresenta para todo mundo. Você vota no candidato, vai votar no candidato, ganhou o teu voto, apresenta para a comunidade. Essa é a intenção nossa aqui no Pode Parar, né? Conseguir melhorar o debate a ponto do teu voto, que pesa tanto na tua vida, na nossa vida, ser uma coisa determinante para todo mundo. É isso. No próximo programa tem mais.